Imagine que você esteja em julho de 1925, no estado de Belo Horizonte. Cidade bela, e como qualquer outro dia, você vai em uma lojinha de conveniências à espera de alguma coisa. Encontra revistas de monte, mas uma em específico te interessa. Por qual motivo se questiona? Ela tinha um nome um tanto quanto inesperado. A revista? Não, não estou dizendo sobre ela. Esse era o seu nome? A revista? Irônico, não? Depois de se espantar, logo sai comprando e lendo. Depara com muitas publicidades. Vai passando páginas e finalmente se depara com o título Para os Céticos. Mas em língua contemporânea, para os céticos. Onde constava o seguinte: não somos românticos, somos jovens. Somos pela renovação intelectual do Brasil. Renovação que se tornou um imperativo categórico. Depois da destruição do jugo colonial e do jugo escravagista, e do advento da forma republicana, parecia que nada mais havia a fazer senão cruzar os braços. Engano! Resta-nos humanizar o Brasil. Diante a esses versos, que eram diretos e sempre buscava se expressar pela escrita, você se impressiona e se vê inspirado. Quem escreveu tal trecho? Você se questiona. Queria que todos entendessem a proposta do modernismo, claramente. Quem colocou essa revista em suas mãos era nada mais, nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Stop! A vida parou. Ou foi o automóvel? Poeta, farmacêutico, cronista e contista. Aqui vamos explorar e entender um pouco sobre ele. Falaremos bastante da sua primeira obra única, Alguma Poesia. Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores e mais importantes poetas e escritores do Brasil. Nascido em 1902, em Minas Gerais, e é reconhecido até os dias de hoje pelas suas obras vastas e diversificadas que contribuíram muito para a escrita do país. Seu primeiro livro foi Alguma Poesia. Logo em sua obra de estreia, o autor já demonstrava sua incrível originalidade e sensibilidade poética. Drummond nasceu na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Sua memória dessa cidade viria a permear parte das suas obras. Seus antepassados, tanto do lado materno como paterno, pertencem a famílias de origem escoto-madeirense, sendo escoceses e pertencentes da região de Portugal, Madeira. Há muito tempo, eles foram estabelecidos no Brasil. Posteriormente, foi estudar no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, e no Colégio Anchieta dos Jesuítas, em Nova Friburgo. Formado em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com Emílio Moura e outros companheiros, fundou a revista, aquela que a gente comentou desde o início, tinha em vista divulgar o modernismo no Brasil. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos. Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora. Bem, a sorte não é de todos. E como podemos ver, Carlos Flávio morreu meia hora após o parto, asfixiado pelo cordão umbilical. Porém, ele escreveu o poema O que Viveu a Meia Hora, em homenagem a seu filho, onde dizia, depois do seu poema,
duas anotações. A primeira era o seguinte: meu filho Carlos Flávio nasceu às 4h15 do dia 21 de março de 1927, segunda-feira. Deus o proteja em toda a sua vida. E sendo a sua segunda anotação, meu filho Carlos Flávio morreu às 4h45 do dia 21 de março de 1927, segunda-feira. Criou um poema em dedicatória a esse filho, chamado O que Viveu Meia Hora, presente na poesia completa. E Maria Julieta Drummond de Andrade, no mesmo ano em que publica a primeira obra poética, Alguma Poesia, em 1930. O seu poema sentimental é declarado na Conferência Poesia Modernista do Brasil, feita no curso de férias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pelo professor da cadeira de Estudos Brasileiros, Dr. Manuel de Souza. No contexto da política de difusão da literatura brasileira nas universidades portuguesas, nos anos 1940, Drummond ingressou nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e chegou a dirigir um jornal do partido no Rio de Janeiro, onde realizou uma entrevista com o dirigente do partido, Luiz Carlos Prestes, ainda na cadeia. Existe colaboração de sua autoria no semanário Mundo Literário, de 1946 a 1948, e na revista Luso-Brasileira Atlântico. A 5 de abril de 1975, foi agraciado com o grau de grande oficial da Ordem Militar de São Lago da Espada, de Portugal. Durante a maior parte da sua vida, Drummond foi um funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguiu escrevendo até seu falecimento, que se deu em 1987 no Rio de Janeiro, 12 dias após a morte de sua filha. Além de poesia, produziu livros infantis, contos e crônicas. Sua morte ocorreu por um infarto do miocárdio e a insuficiência respiratória. Em 1987, meses antes da sua morte, a escola de Samba Mangueira o homenageou no carnaval com o enredo O Reino das Palavras, sagrando-se campeão do carnaval carioca naquele ano. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descolava, e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. A Abignar Renault. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras. Li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café, café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde, menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro de fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Depois de ter ouvido esses dois grandes poemas, eu acho que é melhor a gente refletir um pouco sobre eles. Vamos começar pelo poema da infância de Carlos Drummond de Andrade. No poema, o poeta rememora episódios da sua infância.
A infância do poeta caracteriza-se pela repetição dos mesmos pequenos acontecimentos de uma vida pacata e doméstica. O menino foge da monotonia, da solidão, lendo as histórias do Robinson Crusoe. O texto se caracteriza em dois gêneros, o apocalíptico e o científico ecossistêmico. Na obra existe uma preocupação para desvendar o conflito da psicologia profunda, onde o bem nos traz uma reflexão se realmente ele é bom. O mal está presente no mundo, e não se pode subestimar sua ação. Estará presente em todos, até no bem. As obras de Drummond faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, onde as características são temática contemporânea, crise existencial, conflito espiritual, temática sociopolítica, liberdade linguística, liberdade formal e realismo. Além desses, o autor utiliza a temática do cotidiano e atingir o universal. Ou seja, as obras de Drummond, em sua maioria, associa elementos dos textos em momentos de reflexão, para pensar na existência, sem preocupações e métrica. Carlos Drummond de Andrade revolucionou a poesia brasileira ao utilizar o verso livre em alguma poesia, rompendo com as convicções da época. Sua liberdade poética se reflete na ausência de regularidade silábica e na falta de preocupação com as rimas, permitindo uma expressão mais autêntica e espontânea. A obra é composta por poemas, muitos dos quais são breves e concisos, caracterizando-se como micropoemas. Essa forma compacta e intensa permite ao autor transmitir suas reflexões de maneira direta e impactante. A temática predominante em alguma poesia é o cotidiano e as coisas simples da vida. Drummond encontra beleza e significado nas pequenas experiências do dia a dia, transformando-as em versos carregados de emoção e sensibilidade. No entanto, além do lirismo e da celebração do ordinário, a obra também apresenta outros elementos marcantes. O humor está presente em vários poemas, muitas vezes utilizado como forma de questionar e subverter conversões sociais. Drummond também reflete sobre o amor e a morte, explorando suas nuances e contradições. A ironia é um recurso frequentemente utilizado para expressar críticas e desilusões, revelando o olhar crítico e mordaz do autor. Além disso, há um toque de sensualismo, em que o corpo e o prazer físico são explorados de forma sensorial e intensa. Em alguma poesia, Carlos Drummond de Andrade consolidou-se como um dos principais expoentes da literatura brasileira, trazendo inovação estilística e uma abordagem poética que mescla o profundo e o cotidiano, o lírico e o irônico, marcando o início de uma trajetória literária notável. Utilizando o teor opinativo e minha experiência própria ao digerir alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, eu mesclei muito das situações que ele citou no meu cotidiano, e por isso eu acredito que seja uma obra renomada. Porque até nos tempos modernos, nos mundos contemporâneos, a gente pode observar a mesma experiência que ele descrevia. E assim era muito bom ao público jovem, tanto ao público de idade. Em suma, eu acho que a gente pode concluir que sim, além de determinar uma nova fase do modernismo, uma fase poética do Brasil, sim, as obras deles causam muito impacto na sociedade em todo. Assim, determinando que é uma obra espetacular e merece aplausos, né? Vindo de um brasileiro. Em 1989, o Brasil adotou as notas de cruzado novo, que cortavam 3 zeros da moeda anterior. A nota de 50 cruzados novos possuía Drummond estampado de um lado, e do outro lado uma de suas poesias, denominada Canção Amiga, do livro Novos Poemas, lançado em 1948. Chico Buarque usou o Poema das 6 Faces na música Até o Fim. Além disso, o compositor também se inspirou em Drummond para a criação da letra de Flor da Idade, usando o poema Quadrilha como poesia mote.